Palavra do Senhor mais uma vez nesta noite, agora no livro de Atos, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no final, já chegando em Atos, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, no capítulo 24, ouçam a leitura a partir do verso de número 18 ao verso de número 27. Lucas 24, 18 a 27. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. O verso 25 ao 27, então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, tendo lido agora a Tua palavra, silenciamos para ouvir a edificação, a explicação, a interpretação correta dela. Por isso, Pai Santo, dá-nos ajuda neste momento, dá-nos auxílio, tanto para que esta interpretação seja fidedigna, quanto para que o recebimento dela seja igualmente fidedigno. Dá-nos ouvidos, Senhor, dá-nos olhos, Pai Santo, dá-nos corações de fato capazes de crer, como sinais, como evidências da manifestação da Tua graça neste lugar. Livra-nos do juízo do pacto. Não permita que os nossos olhos sejam encurtados ou escurecidos. Não permita que por causa de nós mesmos a Tua palavra seja roubada, o nosso ouvido seja fechado. E ainda por causa da negligência nossa, os nossos corações não tremam e não recebam a Tua palavra como verdadeiramente ela é, palavra de Deus. Assim oramos, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Ora, é necessário, antes de tudo, dizer que você percebe, que nós podemos perceber, que a narrativa que eu li, um pedaço dela, ela está mais completa a partir do verso 13. Portanto, a leitura mais completa, e eu fiz isto de propósito para remir o tempo, é Lucas 24, a partir do 13, do verso 13.
e se estende até o verso 35. Essa narrativa é chamada pela própria sociedade bíblica de os discípulos no caminho de Emaús. A narrativa começa no verso 13, naquele mesmo dia. Dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém. E ela vai terminar no verso 35, quando então o escritor Lucas diz, então, e aí ele faz a conclusão da narrativa, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Minha objetividade não altera, não compromete o texto, é apenas para a celeridade da leitura, para que haja ainda mais proveito no tempo. Contudo, nós precisamos olhar para essa narrativa num contexto mais geral. E aí os desafios são muitos, porque nós não podemos pegar de fato um versículo, ou pelo menos uma frase das Escrituras, isolá-lo e tentar compreendê-lo à guisa do seu contexto, sem a preocupação, sem o comprometimento da própria intenção autoral. Portanto, Lucas está terminando o seu primeiro tomo, seu primeiro livro, e ele termina isto apontando para uma realidade necessária da igreja, para um dos fenômenos mais necessários, não apenas para a comunidade do primeiro século, a comunidade do pacto do primeiro século, mas para nós como comunidade também do pacto dos dias de hoje. Nós que também temos o Senhor Jesus como Senhor ressurreto, como aquele que governa todas as coisas e aquele que é o Senhor da igreja. Estamos, portanto, inseridos neste fenômeno, neste aspecto que Lucas destaca, para poder fazer uma ligação com outro livro que ele vai escrever, que é Atos. É percebível, nós podemos perceber a intenção dele de fazer essa correlação para que as narrativas se sucedam. Eu me prendi então no verso de número 18, porque já está dentro do diálogo, e a ênfase que eu quero dar é mais especificamente nos versos 25, 26 e 27, naquilo que nós podemos dizer a mais séria, contundente e necessária repreensão do Senhor Jesus. Quando nós lemos esta repreensão nestas palavras dos versos 25, então, lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, nos vem à mente que em vários momentos, o Senhor da glória, o Senhor Jesus, numa relação natural, fraterna, sincera e verdadeira, com a sua igreja e com os seus discípulos, se valeu em muitas ocasiões de repreensões diretas. Contudo, nenhuma delas, ao meu ver, é tão contundente quanto esta, porque não está naquele nível de fazer a repreensão por uma atitude, por um ato, por um deslize de fala, ou mesmo por uma questão específica. Esta repreensão, ela tem mais a ver com o todo. Esta repreensão, ela aponta para uma necessidade de a pessoa enxergar a si mesmo no todo, como está lendo a Bíblia, como está vendo o Evangelho, como está encarando a fé. Então não é apenas um aspecto pontual, no sentido de que você não deveria fazer isto. E às vezes ele foi muito contundente, como nós já podemos lembrar da severidade das palavras dele a Pedro. Arreda-te de mim, Satanás, tu não cogita das coisas de Deus, tu és uma pedra de tropeço. Ora, isso tinha a ver com uma fala, isto tinha a ver com algo que Pedro estava dizendo. E embora as palavras pareçam ali, nesse texto agora citado, Mateus 16, e também Lucas vai falar sobre isto em outro momento, mais para trás, esta aqui é mais contundente. Ele está diretamente olhando para os seus discípulos e dizendo, nécios, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Então a intenção é chamar-nos a nossa atenção para isto, e poder conversar a respeito disto, o que isto significa, qual é o sentido desta repreensão, por que ela é tão enfática, por que ela é tão forte. Antes, porém, olhemos a estrutura da própria narrativa. Aí no capítulo 24, nos versos 13, como eu disse, que começa, o narrador introduz a narrativa dando alguns detalhes nesses versos primeiros, os versos 13 a 16. Percebemos que é fala total do narrador.
Portanto, é Lucas falando, não são as personagens. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia. Lucas destaca o dia, a ocasião do acontecimento. Ele está dizendo naquele mesmo dia, ou seja, no dia da ressurreição. Um pouquinho antes, no capítulo 24, verso 1, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. É a este dia que Lucas se refere, neste mesmo dia. Então, eles estão no dia da ressurreição. O Senhor Jesus é ressurreto, as mulheres vão ao túmulo, de alguma maneira um anjo aparece, diz que ele está redivivo, depois ela conta para a comunidade dos apóstolos, 2 deles vão ao túmulo, Pedro está indo, e eles não veem nada a não ser as roupas que envolviam o Senhor Jesus morto. E eles voltam dali maravilhados. É assim que termina a narrativa anterior do verso 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Nos parece que Pedro tem a intenção de fazer um paralelo bem distinto aqui. No dia da ressurreição, há discípulos que estão maravilhados com a possibilidade da ressurreição. Mas no mesmo dia da ressurreição, nós temos pelo menos 2 discípulos saindo de Jerusalém. E o estado de ânimo deles não é fácil, não é bom. É o contrário deste maravilhado. É o contrário de alguém que olhou, viu aquelas roupas e já vem de lá maravilhado. É isto que termina o verso 12. Maravilhado do que havia acontecido. Esse escritor parece fazer esse contraste necessário para que nós possamos entender a dimensão da maturidade destes discípulos. Então ele diz o dia, a ocasião, mesmo dia da ressurreição. Ele ainda fala das personagens nesse verso 13. Naquele mesmo dia, 2, ele dá uma quantidade de 2 deles, estavam de caminho para uma aldeia, e a ideia é que eles estavam se ausentando de Jerusalém. Esse fluxo, que já foi estudado num outro momento quando eu estive aqui, ele é estrutural para os livros que Lucas está escrevendo. O primeiro livro, que é o Evangelho, está finalizando aqui. O Senhor Jesus leva os seus discípulos e leva todos os eventos para Jerusalém. O segundo livro, que é Atos, a ideia é que eles vão sair de Jerusalém com a proclamação do Evangelho. Mas o que nós estamos vendo aqui é que, primeiramente, antes de eles saírem para proclamar, antes de eles saírem para falar de um Jesus ressurreto, que governa, que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, algo inusitado acontece. 2 discípulos saem de Jerusalém, mas eles saem extremamente entristecidos, quase que mesmo desesperançosos da própria fé, que outrora lhes era muito firme. Ora, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém. Ele diz aqui 60 estádios, e quando nós observamos isso numa comparação simples, eu fiz um deslocamento da minha casa para cá em termos de 5 quilômetros e pouco. E quando se o Senhor Deus permitir terminar este culto, eu preciso voltar para a minha casa, aqui mesmo nesta cidade, mais 5 quilômetros e pouco, cerca de 11 quilômetros é exatamente a medida, a distância que está aqui, 11 quilômetros, mais ou menos a gente pode dizer, eles estavam caminhando. Nós fizemos isso de carro, cidade Cinturão Verde para a primeira igreja, Cinturão Verde. Então, 11 quilômetros é a distância que eles estão percorrendo para sair de Jerusalém, indo para uma aldeia chamada Emaús. É interessante de notar um pouco que ele diz um dos nomes, ele não detalha todos os nomes. E aqui há um atrevimento meu, e quando eu digo atrevimento é porque eu não estou fazendo nenhuma sustentação que eu possa mostrar diretamente nesse texto, mas se ele chama o nome de um e ele não chama o nome de outro, então tem uma intenção ali de sutileza ou de discrição.
esse aspecto de ele não dizer o nome faz com que nós possamos tentar interpretar essa narrativa procurando dizer quais seriam os nomes possíveis. E a minha ousadia vai ficar aqui apenas como provocação, no sentido de que, dada o contexto, as circunstâncias, não é muito difícil que este nome seja o próprio Lucas. É claro que eu não vou ter como sustentar isso de maneira bem enfática no texto, mas Lucas é um escritor que tomou uma decisão de examinar todas as coisas. Como ele diz no primeiro livro, outros empreenderam uma jornada de falar, de escrever, mas eu fui pesquisar as fontes. E eu fico pensando, alguma coisa aconteceu para ele tomar esta decisão. Lembrem-se, é apenas um atrevimento, para que eu possa considerar que este episódio foi tão dramático na vida destas duas personagens, destes dois discípulos, que eu não entendo que eles ficaram só nisto aqui. A nossa fé, ela muitas vezes é desafiada mesmo. Abrir a Bíblia, fazer pergunta, questionar, perguntar para que a fé seja sólida, não é algo ruim, mas às vezes é algo necessário. Ainda nesses primeiros versos aqui do 13 ao 16, além do dia da ocasião, as personagens, ele fala do destino deles. Como eu disse, indo para Emaús. Este verso 28 e 29 também nos faz inferir, 28 e 29. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já o dia declina. E entrou para ficar com eles. Talvez fosse a casa deles dois. Talvez fosse o lugar onde eles moravam ali. E eles estavam em Jerusalém por causa dos acontecimentos da sua fé, por causa da religião em Cristo, da confiança no Senhor Jesus. O assunto que eles conversavam está nos versos 14 e 15, de maneira geral. Portanto, esse narrador aqui, Lucas, ele diz nos versos 14 e 15, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. É muito abrangente. No verso 15 ele diz: aconteceu que enquanto conversavam, e ele acrescenta mais um verbo, e discutiam. A ideia é que havia um diálogo recíproco de intensidade, e que podia ser observado de fora. Nós vamos perceber que o próprio Senhor Jesus, a primeira pergunta que ele vai fazer é: sobre o que vocês estavam discutindo? Então eles estavam mesmo tendo uma conversa animada, eles estavam falando animadamente, ou pelo menos interessadamente, sobre estas coisas, que são ditas no verso 14, coisas sucedidas, e que são ditas no verso 15, aconteceu que enquanto conversavam, discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Aí você vai perceber então, quando terminar a fala do narrador, as personagens, a primeira pergunta do Senhor Jesus será no verso 17. Que é isso que vos preocupa? Eles falavam de algo que os preocupava e de que ides tratando à medida que caminhais. E eles pararam entristecidos. Mas vamos lá então, o narrador ele fala do dia, das personagens, do destino, o assunto que conversavam, e ele ainda já coloca na discussão da narrativa, ele já adianta para nós aqui, que o Senhor Jesus chegou, eles estão caminhando e alguém veio atrás. Talvez eles não percebiam se ele estava viajando com eles, mas eles já estão mesmo lá pelos outros bairros próximos de onde eu moro. A certa altura, o Senhor Jesus os encontra e continua a caminhada. E o Senhor Jesus os alcança, é o que diz esse verso de número 15. Ele começou a caminhar com eles. E aí então, o narrador termina esta introdução, falando de um aspecto dramático, colocando um aspecto extremamente sério, que é a condição do entendimento deles. É possível nós discutirmos coisas, é possível falarmos sobre a nossa fé,
É possível que nós nos empreendamos em uma discussão sobre as Escrituras, sobre a Bíblia, sobre os acontecimentos do Senhor Jesus, mas que ainda assim estejamos limitados no entendimento. É possível que ainda assim haja uma limitação tal como esta que ele diz aqui no verso de número 16, finalizando a fala do narrador, os seus olhos, porém. Ora, a boca estava boa para falar, mas os olhos, o entendimento estava diminuído. Por isso ele usa o porém. Há um contraste aqui. Embora eles discutam, embora eles falem, embora eles estejam preocupados com várias situações, mas os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. E esse é um aspecto dramático para quem é discípulo do Senhor Jesus, para quem professa a fé no Senhor Jesus, mas aí está impedido de vê-lo, de reconhecê-lo. Ora, que situação seria esta de uma comunidade que professa a fé em Cristo, mas não consegue vê-lo? Não consegue vê-lo em Gênesis, não consegue vê-lo nos Salmos, não consegue vê-los nas narrativas dos profetas, não consegue vê-los nas histórias dos patriarcas. Tal não é mesmo a situação de tantos dentro da igreja. Por isso eu digo que esta repreensão, ela é contundente, ela é muito séria e ela é desafiadora para nós, também como comunidade do pacto nestes dias. Daí então, a partir do verso 17, segue-se um diálogo. O narrador para, especificamente, de fazer descrição, e ele começa então a narrar o diálogo nas personagens. As personagens entram, então lhes perguntou Jesus, e aqui já é fala do Senhor Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? A outra personagem do verso 18, Cleopas, faz uma checagem a respeito do viajante. Ora, esse homem chegou e ele está perguntando para nós do que nós discutimos, tudo dá a indicação de que ele veio de onde nós viemos, e então vamos fazer a checagem. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? O Senhor Jesus não tem preocupação em responder isto, e ele segue então na resposta fazendo uma pergunta, no verso de número 19, quais? De maneira sábia, todo ciente de tudo, não apenas dos acontecimentos dos quais ele é a personagem principal, mas ele sabe do coração deles. Ele sabe da necessidade de levá-los a uma fé sólida, a um entendimento correto das Escrituras, eles que discutem sobre tantas coisas, mas estão impedidos de vê-lo. Quais? E aí a narrativa diz que eles explicaram. Talvez o desejo deles era tanto de entender as coisas, que eles se colocaram a falar a respeito delas, mesmo com os olhos limitados. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno? Lucas então coloca, a partir deste diálogo, estes aspectos sobre qual é o conteúdo. Na verdade, ele fala da pessoa central. De que vocês discutiu? Sobre o quê? Sobre Jesus. Sobre o que nós falamos nas nossas conversas sobre fé, sobre igreja. Quando nós conversamos com aquelas pessoas que estão em religiões distintas, consideradas como seitas, uma das maiores religiões do Brasil, que naturalmente eu vou encontrá-las no meu cotidiano, é o Espiritismo. Sobre quem eu deveria estar falando? Qual seria a personagem principal para eu falar dele? Os testemunhas de Jeová gostam de bater em nossas portas. E eles estariam então dispostos a falar sobre esta personagem, sobre Jesus de Nazaré. A outra seita, os adventistas, que também estão conosco no dia a dia, nos nossos trabalhos, nos nossos ambientes de formação escolar ou universitária, eles estariam dispostos a conversar de maneira séria a respeito da pessoa
do Senhor Jesus, da sua obra? Ou tudo se resume a discussões periféricas? Ora, ele diz o que aconteceu a Jesus, vírgula, o Nazareno. Esse apóstolo, ele é necessário para nós falar do Senhor Jesus. Já dá um entendimento claro, é o Senhor Jesus da Bíblia, é o Redentor, é o Senhor Jesus, embora nem sempre estejamos falando do mesmo Jesus, mas para eles haviam muitas pessoas com este nome, e ele está dizendo claramente o Senhor Jesus, ou o Jesus, que é a personagem central, o Nazareno. Queridos, como eu gosto desta descrição, embora ela seja ainda uma descrição pequena para a obra dele, porque ela reflete o entendimento vulgar da época. Verso 19, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Esta é a descrição do entendimento popular em Lucas, no capítulo 7, por favor. Nós podemos encontrar na própria narrativa de Lucas, do Evangelho, no capítulo 7, verso 16. Só um minuto. Nós podemos encontrar a maneira como eles se referiam ao Senhor Jesus na descrição, não só de Lucas, como de Atos. Eu só preciso achar esse verso. E eles se referiam ao Senhor Jesus desta maneira, eles falavam dele desta forma, capítulo 7, verso 16. Todos ficaram possuídos. Eu vou ler especificamente o verso 16, mas o contexto é da ressurreição, de um ato milagroso. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Eles estão, portanto, refletindo o entendimento popular da pessoa do Redentor, um grande profeta. Eles falaram dele como sendo poderoso em obras e palavras. Esta é uma alusão a Deuteronômio, no capítulo 18, por favor. A história da redenção é uma só. E a comunidade do pacto, sobretudo os judeus, eles podiam linkar estas coisas com as promessas feitas na lei por Moisés, pelos profetas. No capítulo 18 de Deuteronômio, no verso de número 15 e 16, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Ou seja, um profeta que há de pregar, de ensinar, que precisa ser ouvido. Portanto, ele é um homem poderoso, um profeta poderoso em palavras e obras. Segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então, algumas pessoas conseguiam observar os feitos, os ensinos, a pessoa do Redentor, e elas podiam fazer essa correlação. Cleopas e o seu amigo fizeram esta correlação. Ele era um grande profeta. Quem é o Senhor Jesus para nós? Quem é o Senhor Jesus nas nossas discussões? Para muitos escritores, ele é um psicólogo excelente. Ele é um grande psicólogo. Ele é o homem mais correto de exemplo possível. E eles então refletem este entendimento popular sobre o Redentor. Mas me alegra, porque eles estão falando especificamente da pessoa do Jesus de Nazaré, aquele que é o objeto, aquele que é o sujeito, dos atos, dos acontecimentos vigentes que eles estão saindo de Jerusalém ali. E ainda no livro de Atos, no capítulo 3, no verso 22, Lucas coloca na boca de Pedro, Atos 3, 22, no segundo livro dele, ele coloca na boca de Pedro estas palavras:
que Moisés havia profetizado. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Queridos, é inevitável que nós nos perguntemos, quando nós ouvimos alguma coisa sobre o Senhor Jesus, quando nós lemos as parábolas, os milagres, os ensinamentos, nós conseguimos linkar, nós conseguimos correlacionar, nossos filhos conseguem relacionar as promessas de Gênesis, da lei, dos profetas e dos escritos. Estes homens conseguiram fazer isto até aí, e isto é bom, mas não é o todo, não é o suficiente. Um outro aspecto da descrição deste diálogo não é apenas a personagem central, mas neste diálogo eles falaram sobre os dois discípulos e agora com o Senhor Jesus, eles falaram sobre a culpa das autoridades judaicas. Esse é um aspecto bem interessante para quem lê sobre a crucificação do Senhor Jesus. Ele diz aqui no verso de número 20, e como os principais sacerdotes, eu estou em Lucas 24, 20, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles entenderam que o Senhor Jesus foi preso, eles entenderam que o Senhor Jesus foi crucificado, eles entenderam que o Senhor Jesus foi morto, e eles entenderam que a culpa era das autoridades judaicas. É interessante que Lucas vai colocar este pensamento mais desenvolvido, mais uma vez, na boca de Pedro, em Atos, no capítulo 2, por favor. Quando ele vai dizer não apenas as autoridades, Lucas está no seu discurso aqui no capítulo 2 de Atos. No verso de número 23, e o verso de número 22 deixa mais claro, Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Observe, não apenas as autoridades, varões israelitas. Ele tem um auditório composto, no capítulo 2, verso de número 14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu nesses varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Ele tem um auditório misto. Ele tem um auditório composto de judeus e de não-judeus. Mas aqui no verso 22, ele se refere especificamente aos israelitas. Atendei a estas palavras. Jesus, o mesmo termo, vírgula, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o. Quem crucificou? Vós, por mãos de iníquos. Então, eles estão tratando a respeito disto, e na fala, no diálogo deles, eles conseguem perceber a história da redenção em Moisés. Ele é o profeta, ele consegue perceber que as mãos que mataram o Senhor Jesus é a própria comunidade do pacto incrédula, é a própria comunidade do pacto distanciada da história da redenção. Queridos, esse quadro é terrível, porque é possível se distanciar tanto do entendimento correto das Escrituras. É possível ler as Escrituras e, ao mesmo tempo, chegar no entendimento que era necessário matar o Redentor. Há um quê de dramático nisto? Os religiosos, as autoridades significavam os doutores da lei, os fariseus, os intérpretes da lei. Nós estamos, portanto, diante de uma narrativa dramática. É possível eu ler, é possível eu discutir a respeito da fé, e é possível construir um sistema religioso pelo qual, através do qual, eu me sinta confortável e ache que estou cultuando ao Senhor Deus, matando o próprio Redentor.
Isto me deixa extremamente preocupado conosco. Na maneira como lemos, na maneira como interpretamos, na maneira como nós estamos lidando com as Escrituras Sagradas. De maneira que eu quase já me dou por satisfeito na questão estrutural. Para que eu termine, daqui para frente, encaminhe a partir da repreensão. Acho que você está entendendo já a estrutura, a intenção de Lucas. A personagem central estava na discussão deles. A culpa das autoridades, isto é estarrecedor. E a condição deles, então você pode perceber isso no verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já é este o terceiro dia, então aqui nós temos um quadro de pessoas que podiam discutir sobre a Bíblia, mas estavam numa condição de desesperança em relação à própria fé. Nós esperávamos, é como se eles estivessem mesmo fazendo uma declaração de fé, de que eles não esperam mais. É possível então termos pessoas na comunidade do pacto, que por não entenderem a fé, a história da redenção, as dimensões necessárias do seu cumprimento, por não entenderem o que é ser crente no Senhor Jesus e as dimensões de implicações, estejam tão desesperançosos neste nível. Lucas encerra o seu evangelho com esta imagem, porque ele vai nos mostrar que algo é necessário. Portanto, nesta narrativa, a saída, ou saindo de Jerusalém, a caminho de Emaús, nós temos algo que fala da necessária ajuda para compreendermos a história da redenção, centralizada na pessoa do Senhor Jesus. Lucas não está apenas descrevendo uma conversa sem importância a caminho de Emaús. Lucas está mostrando a necessária ajuda para compreendermos a história da redenção centralizada na pessoa do Senhor Jesus. Você teve essa necessidade? Você tem esta necessidade? Nós estamos vivenciando dias nos quais a maioria das pessoas na igreja acham que elas e a Bíblia resolve tudo. Elas, na verdade, não precisam nem mais das reuniões da comunidade do pacto. Elas prescindem, elas não necessitam nem mesmo de um pregador. A maior comunidade chamada cristã nos nossos dias, maior do que a Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus cresce neste país, mas ela cresce em várias denominações com este nome, mas esta denominação, esta seita, cresce maior do que a Assembleia de Deus, não tem canal de TV, não tem, se eu não estiver enganado, rádio. É uma denominação que sustenta que não precisa de pastores, que não precisa de pregadores. Eles se reúnem, e quando eles estão reunidos, há a pergunta: com quem está a palavra? E então alguém diz: a palavra está comigo. Isto reflete em grande medida o que as pessoas esperam a respeito da fé no Brasil. Isto manifesta em grande medida o que pode estar nos nossos corações em relação à nossa fé presbiteriana ou a fé cristã. De acharmos que nós podemos ir à Bíblia e basta ler a Bíblia. Na verdade, eu tenho camisas escrito atrás: leia a Bíblia. E depois do exame dessa narrativa, eu preciso dizer: e procure ajuda para interpretá-la. Porque a leitura das Escrituras não é suficiente sem a interpretação apostólica. É disto que o Senhor Jesus está tratando. Ora, especificamente o verso 25, eles disseram do estado desesperançoso. Eles disseram até mesmo, eles estão no dia
em que as mulheres foram ver o túmulo, eles estão no dia em que o apóstolo foi lá, voltou e disse que só não viu o corpo, e agora eles estão indo embora. Então a repreensão é: então, lhes disse Jesus, ó nécios, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Qual é a necessidade? A compreensão da história toda da redenção. Nécios é uma palavra muito forte. Alguém desprovido de inteligência suficiente. Alguém que pode ser, em outro lugar das Escrituras, chamado de insensato, usando in como prefixo de ausência, de sensatez, portanto de compreensão, de capacidade de compreensão. Tardos, e aqui, portanto, são duas as adjetivações da bronca ou da repreensão. Tardos é alguém que é demorado, e aqui é especificamente para eles, porque eles são demorados, porque eles tiveram oportunidades de entender, eles tiveram oportunidade do discipulado, eles passaram por estas salas de ensinos. O capítulo 20 de Lucas aqui, por favor, pelo menos em dois momentos, o 20 e o 21. O capítulo 20, no verso 17. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? Ele conta uma parábola. E aqui o autor Lucas está dizendo que o Senhor Jesus olhou diretamente para eles e disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? Ele cita um texto veterotestamentário. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra. Vocês conseguem entender o Salmo 118, ele está dizendo? A quem ele se refere? Vocês conseguem compreender as Escrituras nos Salmos, como ela falando da pessoa do Redentor? Verso 18. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. A pedra que os construtores rejeitaram está aí no verso 17, citação direta do Salmo 118. Esta veio a ser a principal pedra. A interpretação principal das Escrituras, o Senhor Jesus. Quando nós estamos numa escola bíblica dominical e quando as professoras ou professores estão nos narrando a narrativa de Sansão, quem é a personagem principal que deve ser destacada? Para quem esta história deve nos levar? Os nossos filhos estão saindo da escola bíblica dominical enxergando Cristo nas lições? Compreendendo a necessidade dos atos que ele teria que realizar para que houvesse a salvação, compreendendo a magnitude da sua salvação, ele teve que morrer, ele teve que nascer em estado de humilhação, mas ele teve que sofrer, morrer, ressuscitar, ele teve que ser assunto ao céu. A maioria da igreja nem percebe a necessidade da ascensão. Para que ascensão? Tudo que nós estamos vendo é o preparo de Lucas para falar sobre a ascensão. Mas ainda, eu disse 2, no capítulo 20, verso 21. Eles são tardos porque o Senhor Jesus já havia falado sobre isto. Em várias ocasiões o Senhor Jesus estava chamando-os para entenderem o Antigo Testamento, para entenderem a história da redenção como um todo, para compreenderem quem é a chave do cumprimento dos atos históricos redentivos. Ele mesmo. O capítulo 21, portanto. Agora, falando a respeito de Isaías, deixa eu perceber ele aqui. Capítulo 21, verso 35. A seguir, Jesus lhe perguntou, capítulo 22, verso 35, perdão. Lucas 22, 35. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias,
Faltou-vos, porventura, alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. O que ele está fazendo? Perguntando: vocês leram Isaías 53? Vocês entendem que ele fala de mim? Ou as Escrituras só pode ser lida a partir de Mateus? O Deus do Antigo Testamento é um Deus severo. O Deus do Antigo Testamento, não há nada nele que possa beneficiar a minha casa, a minha família. É neste sentido que a repreensão é dupla. Eles não apenas estão desprovidos da capacidade total de inteligência necessária, mas eles também estão sendo lentos para compreenderem a dimensão desses aspectos histórico-redentivos, e isso faz falta. Há uma outra repreensão, daquela que eu falei em Mateus 16, que Lucas fala sobre ela, e eu gostaria que você olhasse no capítulo 9, por favor. Evangelho de Lucas 9. Lucas faz aquilo que nos parece ser uma amenização da repreensão sobre Pedro. Há duas repreensões de Pedro, que Lucas vai narrar, que elas são muito amenizadas. Eu acho que ele tem intenção para isso. A intenção dele não era exatamente mostrar que o Senhor repreendeu Lucas, mas mostrar que toda a comunidade estava envolvida, porque ele narra isso aqui, a confissão de Pedro, no capítulo 9, verso 18, e no verso 22 ele diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Observem, o Senhor Jesus chama ele de tardos, porque ele havia dito isso várias vezes: é necessário, o sofrimento é necessário, a morte era necessária, a crucificação era necessária, e eles não haviam entendido, pelo contrário, estavam indo embora. Estavam confusos, desesperançosos, porque não sabem o que é necessário para sermos crentes. A perseverança, as provações, o ser aprovado diante de circunstâncias terríveis, tudo isto é necessário para a nossa fé, como esses aspectos de sofrimento eram necessários para Cristo. Então ele diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. E é Mateus que nos diz que Lucas não aceitou isto. Mateus 16. No Evangelho de Lucas não aparece a repreensão que Pedro sofreu, mas Mateus diz no capítulo 16 que houve uma repreensão muito séria. Mateus 16, por favor. Verso de número 21. Desse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos, não apenas a Pedro, que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, os principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. É nesse sentido que eles são tardos de coração. Eu passo então agora a fazer as aplicações finais. Essa narrativa ela é contundente. Ela nos leva a algo dramático da nossa fé. Acharmos que nós prescindimos de interpretação correta das Escrituras. Acharmos que a interpretação ela deve ser algo individual, desde que os relativistas passaram a afirmar que o homem é a medida de todas as coisas. Isto passou a ser um senso comum na mentalidade do Ocidente também. Nós achamos que nós somos a medida da interpretação da nossa fé. Nós achamos que nós devemos interpretar as Escrituras por nós mesmos.
que nós não temos necessidade do entendimento apostólico, nem do entendimento pastoral, ou do entendimento da nossa própria denominação. É nesse sentido que as aplicações elas vão nos mostrar e tentar nos demover deste perigo. A construção individual é insuficiente e fraca para os dilemas da vida. Ela não será suficiente diante das crises que podem vir sobre nós nos momentos de dores, de sofrimentos profundos e de incompreensão da própria história redentiva. Portanto, qual era a maior dificuldade de interpretação destes discípulos? Ao olharmos o capítulo 24, no verso de número 27, a maior dificuldade deles era exatamente compreender de maneira mais abrangente a história toda da redenção. Por isso o Senhor Jesus não apenas os repreende, mas Ele mesmo passa a ensiná-los no verso 27 de Lucas 24. Lucas 24, 27. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas. Observem o trabalho que o Senhor Jesus teve. Observem a diligência que Ele teve. Observe que tipo de professor da escola bíblica dominical é este. Observemos que tipo de pai, que tipo de mãe é esta no cuidado para com o seu filho, de levá-lo às Escrituras, sobretudo na sua adolescência, de mostrar as narrativas apontando para Cristo, as narrativas difíceis de serem entendidas, de serem compreendidas, as histórias veterotestamentárias que nos causam espanto, mas aconteceu isso. Ele mesmo os leva, ele é o sujeito de tudo, começando por Moisés, discorrendo todos os verbos, ele é o sujeito, por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Número 2, quem ajudou a interpretar corretamente os últimos acontecimentos? Quem foi o sujeito e também o instrumento de ajuda para esses homens? Eles se bastavam? O Senhor Jesus disse para eles: eu quero que hoje vocês leiam melhor a Bíblia. Leia mais, já leu a Bíblia toda? Leia mais uma vez. Quantos de nós já lemos a Bíblia toda? Mais de 20 vezes, mais de 30, de 47 vezes. Contudo, ainda com a necessidade de ser ensinado, com a necessidade de ser levado ao entendimento bíblico correto de Cristo, como sendo o centro do cumprimento dos eventos, como sendo aquele para quem todas as coisas convergem. Quem os ajudou a interpretar corretamente os últimos acontecimentos? Aí está, o próprio Senhor Jesus redivivo, ressuscitou, ensinou com todo temor. Poderia ser elevado às alturas, ficou para ajudar a comunidade do pacto. Não se identificou. Ora, irmãos, aqui é um aspecto que precisa ser pensado. O verso de número 16 diz que havia uma limitação nos olhos deles. E aqui no verso de número 31, então se lhes abriram os olhos. E a maioria das pessoas acha que isso daqui é um aspecto que diz respeito às dúvidas que eles estavam sentindo especificamente. Mas a nossa sustentação é que não. Esses olhos deles estavam fechados em relação a ver o sujeito que iria ajudar eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos, não de entender, aqui diz, de o reconhecer. Eles vão ser ajudados por uma pessoa que eles não conseguem reconhecer quem ele é. Como acontece, então, a tirada da dúvida? De maneira sobrenatural ou de maneira ordinária? A descrição está no verso 25, digo no verso de número 27, começando por Moisés, é um ato ordinário de abrir a Bíblia. Não é um ato sobrenatural.
Como se dá a tirada das minhas dúvidas? Um agir de cima. Nos anos idos de aula no seminário, um dos alunos estava dizendo que podia ir para um retiro, um lugar solitário, para que ele pudesse então ali tirar as dúvidas. Para que o estudo da teologia? Para que esta formação tão pesada? Se bastava ele se recolher, e então ele e a Bíblia, e segundo ele, o Senhor Espírito Santo, bastava. Escrevi algumas 5 dúvidas da Bíblia, e disse para ele: vai para o retiro, não leve outra coisa a não ser a Bíblia, e traga a resposta. Dúvidas que só poderiam ser tiradas a partir de alguém que tem o entendimento correto da estrutura geral. Que mesmo que eles se coloquem em oração, dúvidas tiradas ordinariamente. Meio estranho de falar isso. Mas é assim que a comunidade do pacto vai justificar a necessidade de escola bíblica, de estudos semanais, de estadia, de vir para o culto, para poder ouvir a pregação, por aqueles que se afadigam nas Escrituras. Então o Senhor Jesus tira a dúvida deles de maneira ordinária, sem milagres. Essa cegueira é em relação à pessoa dele. Você vai observar um pouquinho mais na frente, aí no capítulo 24, no verso 45. Em outro momento, não é na narrativa de Emaús, mas quando o Senhor Jesus está falando, aparecendo para todos os discípulos. Verso 44. A seguir Jesus disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu, aqui é o entendimento, para compreender as Escrituras. Aqui é um agir sobrenatural para que os apóstolos estivessem habilitados a ser o fundamento da igreja. Eles tiveram uma compreensão tal, como Paulo, como Pedro, como os demais que viveram com ele, Filipe, Estevão, de compreender a história da redenção de maneira espetacular. O Senhor os abriu o entendimento, mas de maneira ordinária. Verso 16, os olhos estavam impedidos para não reconhecer o sujeito, Cristo, que iria ajudá-lo. Verso de número 31, então se lhes abriram os olhos e entenderam tudo, não, e o reconheceram, mas desapareceu. Portanto, quem os ajudou? Cristo. Quem deve ajudar na interpretação da Bíblia? A igreja. É isto que ele vai dizer na sequência de Atos. Esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para que vocês sejam a minha testemunha. E Atos vai mostrar a igreja indo, debaixo da autoridade apostólica. Eles interpretam o fato histórico, eles interpretam as profecias, eles nos dizem como deve ser interpretado. A narrativa de Filipe, no capítulo 8 de Atos, por favor. É a narrativa que complementa o que Lucas está falando no Evangelho. Em Atos, no capítulo 8, essa narrativa é muito conhecida, só é para citá-la. No verso de número 26, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul. O Senhor está mandando um homem ir para um lugar. Na sequência, verso de número 29, então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e o acompanha. 30, correndo Filipe, ouviu ler profeta Isaías, perguntou: compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? A comunidade de hoje é: não me explique, porque eu quero entender só. Mas o dilema que Lucas coloca agora em Atos, e ele está mostrando para Teófilo, que a comunidade do pacto, ela tem sobre si a responsabilidade de fazer o mundo entender a Bíblia, de fazer a sua própria comunidade, os seus próprios membros entenderem a história da redenção. E ela tem a responsabilidade de anunciar isso sem sintetizar,
Jesus te ama e eu também, não é a pregação do Evangelho. Uma perspectiva de um cântico, eu ouvi o cântico e eu senti, é apenas um sentir. Como se deu a sua conversão, pastor, na hora do louvor. A irmã estava tocando, um ambiente cultico, onde uma irmã dirige o culto, onde o aspecto de previsibilidade, de euforia sentimental é maior, dado aos fenômenos hormonais. Ela não está bem em casa, ela tem dificuldades na sua vida, e agora quando ela está louvando, ela chora, e ela aumenta a intensidade da sua voz, fica estridente, e as pessoas acham que isso é um agir do Senhor Espírito Santo. E elas dizem, foi nesse momento que Deus falou comigo. Sobre o quê? Sobre a história da redenção em Cristo. Não preciso desse estudo, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso de um discipulado, eu não preciso de entender, eu não preciso gastar tempo. Deus em algum momento vai falar com o meu filho. E a responsabilidade da comunidade do pacto é outra. É nos levar aos apóstolos. É fazer as explicações, por isso ele vai dizer, ele subiu e levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Para edificação, o aperfeiçoamento, o desempenho do trabalho. Você, eu, nenhum de nós, podemos prescindir da interpretação correta das Escrituras. A narrativa do saindo de Jerusalém, a caminho de Emaús, ela não é outra coisa, a não ser evidência da necessária ajuda para compreendermos a história da redenção, centralizada na pessoa de Cristo. Como você precisa, como eu preciso entender. Os salmos didáticos deixarão isso muito claro. E eu vou encerrar fazendo a citação deles. Você já os conhece. Salmo 78. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Observem o comprometimento dele. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ele vai fazer? Dar explicações, dar interpretações dos atos históricos redentivos. O que ouvimos, o que aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. É isto que um pai comprometido com a fé deve fazer. Abrir os lábios, explicar as coisas que precisam ser explicadas, publicar, dar entendimento aos enigmas das narrativas bíblicas. E ele vai começar dizendo, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que uma nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem, por sua vez, referissem a outros seus descendentes. Que seja assim. Que nós sejamos envolvidos nisto. Explicar a história da redenção, compreender, procurar a interpretação dela, entender Cristo na Bíblia toda. Não apenas o 78. O Salmo 105 diz que quero fazer menção deles, para que vocês possam perceber a estrutura desses salmos didáticos e o comprometimento em explicar a história da redenção, interpretá-la. Salmo 105, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Como é que vamos fazê-lo? Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, do juízo dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo. Vós, filho de Jacó, seus escolhidos. Ele está comprometido em ensinar através da poesia, do cântico, a história da redenção que começa em Abraão e termina em Josué. O Salmo 106, para fechar. Aleluia!
Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Quem pode fazer isto? Quais são os pais que podem contar os poderosos feitos do Senhor na igreja? Nós vamos perder uma geração inteira de crentes que não conhecem mais as verdades históricas da fé, que não conhecem mais a história da redenção. Porque nós achamos que as narrativas difíceis do Antigo Testamento não precisam ser lidas, interpretadas à luz do cumprimento de Cristo, o nosso Redentor. Verso 3, bem-aventurados que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. É assim que nós vamos ler a Bíblia, nos alegrando com os feitos do Senhor. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidades. A história da redenção nos ensinando sobre a nossa depravação. Que o Senhor nos abençoe, que Ele derrame sobre nós da sua graça, para que possamos, através desta repreensão necessária, nos dedicarmos mais na leitura, e não apenas só na leitura, mas na busca da interpretação correta das Escrituras. Vamos nos colocar em pé, por favor. A oração, portanto, final é neste sentido, que nós da igreja saibamos a necessária ajuda para compreendermos a história da redenção, que está centralizada na pessoa do Senhor Jesus, deve ser buscada, deve ser procurada na família, na igreja e também individualmente. Senhor Deus dos céus e da terra, Pai Santo, Deus de graças e de misericórdias, é assim, ó Deus, que Tu te apresentas em toda a história da redenção na Bíblia Sagrada. Nos patriarcas, em Moisés, nos juízes, nos reis que governaram nas histórias do Reino Unido, do Reino Dividido. É assim que Tu te apresenta nos profetas, nos salmos, nos escritos. Louvado seja o Teu nome, ó Deus de graça e de misericórdias, centralizando todos os Teus atos misericordiosos e de juízo para a pessoa do Teu Filho, o nosso Redentor bendito, que cumpriu tudo aquilo que era necessário para a nossa redenção, cada etapa cumprida em obediência para a Tua glória. Ó Deus, dá-nos a entender a história completa da redenção em Cristo. Dá-nos, ó Deus, termos um coração disposto, não tardio, termos uma inteligência voltada a alcançar estas explicações e interpretação. A ajudar os nossos filhos e filhas, a ajudar os adolescentes, os jovens, os idosos da igreja, de maneira que cada um de nós estejamos felizes em olharmos para Cristo. Estejamos, ó Deus, firmes na esperança, em ver nele o cumprimento, todo o poder, toda a graça e toda a glória. Assim nós oramos com humildade. Dá-nos um coração voltado a buscar a interpretação das Escrituras Sagradas no próprio corpo, nos dons que o Senhor nos deu. Nos perdoa, Senhor, a arrogância. Nos perdoa a falta de humildade. E ensina-nos na Tua graça. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Podeis sentar, amigos. Pastor Gessé.